Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta, o primeiro vídeo de 2024. No vídeo de hoje eu vou falar sobre agricultura sintrópica, sobre o que é agrofloresta. Eu vejo que algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas, né? Então estou aqui na frente de um dos últimos nossos plantios aqui, ele tem 3 meses. Eu acho que dá para comentar vários pontos dessa questão. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de agrofloresta, de plantio orgânico, toca no sininho, curte, compartilha, para não perder os próximos vídeos e vamos lá! Então, pessoal, vamos começar pelo conceito de agrofloresta. Agrofloresta é quando a gente cultiva os alimentos, a gente faz a agricultura junto com árvores. Então, basicamente é isso. Se junta cultivos agrícolas com árvores, a gente tem uma agrofloresta. A gente aqui na Rica Floresta faz agrofloresta e faz uma agrofloresta sucessional ecológica, né? Então a gente não usa nenhum tipo de química, a gente é certificado orgânico e a gente usa a sucessão. Então a gente planta espécies rápidas junto de espécies longas. Essas espécies rápidas deixam o plantio e depois vem as espécies longas. Mas a gente tem como inspiração o Ernest, que criou esse conceito de agricultura sintrópica, que é o contrário de entrópica. É uma agricultura que agrega energia, certo? Então agrega energia, multiplica recursos. Então, tentar ao máximo utilizar processos ao invés de insumos e produtos. Então, essas são algumas das bases da agricultura sintrópica. E tem muitos vídeos aí, vocês já devem ter visto, quem gosta desse tema, falando sobre isso. Mas eu quero mostrar um pouco de prática para vocês, porque eu vejo muitos vídeos teóricos. Então eu quero mostrar um pouquinho de prática. O que a gente faz que se encaixa dentro da sintropia? O que a gente faz que não se encaixa dentro da sintropia, né? Então vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é um plantio com foco em banana e mamão. O foco inicial aqui é esse. Depois tem goiaba e cacau, né? E uma prática que a gente tem utilizado aqui, que não são todos os agroflorestores que usam, é produzir o material de cobertura na área. Então você vê que tem área ainda que não está coberta, exatamente porque o plantio é recente e ainda não gerou material suficiente. Por outro lado, tem áreas que já foram cobertas sem a gente trazer nada de material de fora. Então aqui esse material é todo roçado do capim aqui. Então isso tem tudo a ver com sintropia. Então, pessoal, ao invés de gastar recursos, seja gasolina para buscar esse material e também deixar outro lugar pobre, então assim, muitas vezes as pessoas falam: vai lá e tira do vizinho, corta lá o capim que ele não usa e traz para cá. É melhor do que deixar descoberto, mas você tem todo o trabalho, o gasto de energia de ir lá e transferir aquela energia que está em outro ambiente para esse. Então, essa é uma prática que não se encaixa perfeitamente na agricultura sintrópica, de buscar material fora. Então, nesse plantio aqui, o que a gente fez foi aproveitar um capim que já estava plantado, é um capim andropógon. A gente também plantou um pouco de mombaça em algumas falhas deles. E a gente está gerando material aqui mesmo. Então, por exemplo, nessa linha a gente não derrubou o corte ainda, a gente só teve um corte até agora. Ali a gente já derrubou. E a gente tem uma semana que a gente cortou, você vê que o capim já está ficando forte de novo. Então, até o final da chuva a gente já cobriu todo o plantio, sem precisar trazer nada de fora, sem gastar R$1 com transporte de poda, com compra de poda, coisas que a gente já fez no passado e a gente viu que não vale a pena. Então isso é um exemplo assim claro de o que dá para a gente fazer de agricultura sintrópica, né? Então, outro exemplo que a gente está usando aqui, que se encaixa muito bem, é a muvuca de semente. É um suco que a gente coloca muita semente. Então a gente colocou girassol, colocou feijão de porco
E o que que a gente fez? Fechou toda a linha com plantio. Então a gente está maximizando a fotossíntese. Se você olhar para a linha de plantio, você só vê folha, árvore verde, planta verde. Maximizando a fotossíntese, alimentando a vida do solo, multiplicando recursos no solo. O que estava indisponível passa a estar disponível. Isso tem tudo a ver com sintropia. Outra coisa que a gente utiliza aqui, que tem muito a ver com sintropia, são as árvores com o intuito de gerar biomassa. Então, algumas agroflorestas podem ter só um mogno para a pessoa colher madeira e ela nunca poda aquele mogno, ele quase não gera material para ela cobrir. A gente não, aqui a gente tem, por exemplo, um fedegoso. Olha, com 3 meses o tanto de material que esse fedegoso já está gerando. Então a gente vai vir cortar ele, colocar no chão. Ele traz nutrientes que outras plantas não conseguiram extrair. Ele traz para o solo e torna disponível. Tanto ele quanto outras plantas, pessoal. Não é só o fedegoso, certo? Então esse é outro exemplo de sintropia. Outro exemplo de sintropia é a gente preparar o solo através dos processos das plantas para poder que o solo melhore e receba outras plantas que ainda não vão bem naquele solo. Então isso a gente se encaixa muito bem em todas essa adubação verde. Então a gente tem feijão de porco, feijão guandu, girassol, tudo isso foi plantado sem adubo. Eucalipto, são plantas que vêm sem adubo. E é isso a gente está usando o processo para melhorar essas partes do solo. Então, ao invés de comprar o insumo, a gente está multiplicando o insumo aqui no solo. Então, as plantas são fixadoras de nitrogênio. A gente corta elas, a massa delas está rica em nitrogênio. Esse nitrogênio é disponibilizado depois de um tempo para as outras plantas e para o próprio solo, para a vida do solo poder se alimentar. Então, pessoal, para que a gente tenha um plantio o mais sintrópico possível, a gente vai tentar não trazer recursos de fora, a gente vai tentar ter biodiversidade e adensamento alto para poder maximizar a fotossíntese, gerar esse material e cobrir o solo. Mas eu vou falar para vocês também o que a gente faz aqui que não se encaixa na sintropia e por que a gente faz isso. Então, como vocês podem ver, a gente tem muita banana e muito mamão nesse plantio. E aí a pessoa pode falar, ah, mas banana não vai sem adubo, em solo fraco. E realmente, não vai. Então a gente, por opção, decide adubar a banana, principalmente no começo. Adubar o mamão, para que esses possam viabilizar economicamente esse plantio de forma mais rápida do que se a gente fizesse pela sintropia. Então a gente decide fazer essa parte com insumos, certo? Por que a gente faz? Para tentar viabilizar economicamente, porque a gente não tem condições de ficar esperando durante anos para o solo melhorar, para depois só introduzir essas espécies mais exigentes. Então, a agricultura sintrópica, ela é uma inspiração para a gente, mas a gente ainda não chegou na total sintropia aqui. E até hoje eu não conheço nenhuma agrofloresta que esteja completamente dentro dos princípios sintrópicos. Né? Talvez a agrofloresta do Ernest, o próprio Ernest, em alguns momentos dá a entender que falta algum detalhe ou outro, mas lá eu sei que se aproxima muito bem, não tem irrigação, né? O clima também é outro, né? Mas não tem irrigação, não usa insumos, então segue diversos desses princípios. Então já entrei em outro ponto que falta para esses nossos sistemas serem completamente sintrópicos, que é a irrigação. E o motivo é o mesmo do insumo, é que para a gente viabilizar financeiramente, hoje a gente tem que irrigar
Estamos no cerrado, aqui tem por volta de 6 até 7, 8 meses de seca e 8 meses sem água. São poucas as espécies que aguentam e têm uma produção satisfatória. Essas espécies não têm um comércio muito bom, que são as espécies aqui do cerrado mesmo, piqui, acagaita, essas vão bem ainda nessa condição. Mas não tem um comércio muito bom, infelizmente. O consumo teria que se adaptar. Então a gente também decide por irrigar, principalmente nos estágios iniciais. Com a agrofloresta grande, igual tá aquela ali, a gente passa a irrigar bem menos, até chegar a um ponto de não irrigar mais. Mas nos primeiros anos a gente precisa irrigar aqui, por conta das culturas que a gente escolhe. Por isso mesmo que quando eu vejo uma pessoa falar que não vai usar insumos, não vai irrigar, etc., eu costumo falar para ela escolher bem as culturas que ela vai colocar, que não adianta a pessoa não usar adubo e querer colher mamão, ou querer colher limão. Isso não vai funcionar. Se o seu plantio está degradado e você não esperou anos e anos recuperando ele, isso não vai funcionar. E eu mesmo já tenho vários exemplos aqui, já fiz isso também e não funciona. Agora, se depois de anos e anos trabalhando a terra, aí sim você pode entrar com espécies mais exigentes, se você tiver condições de esperar anos e anos, né? Então, pessoal, outra coisa interessante do capim no uso da construção desse material que você vai cobrir, da biomassa, é que ele faz com que praticamente toda a área fique gerando fotossíntese. Então, eu já fiz plantios que eu tinha a linha verde aqui, aqui era só cobertura mesmo que eu trazia de fora e vinha outro plantio. Então aqui ficava tudo cinza, agora não, fica tudo verde. Isso alimenta a vida do solo aqui, a raiz da banana sai e vem aqui pegar os nutrientes. Do mamão então nem se fala, que a raiz da banana ela vai próximo. A literatura indica que a gente adobe até 60 centímetros, então a matéria orgânica também que ela vai aproveitar é 60, 70 centímetros ali. O mamão não, ele vai 2 metros, 1,5 m. Então o mamão ele vai longe buscar. Então ele se aproveita dessa vida que está ali aos pés do capim. Outro ponto que é diferente na agricultura sintrópica é que quando a gente vê que a planta está sofrendo algum distúrbio dos agentes aí fiscalizadores, né, como o Ernest chama, que o pessoal chama de pragas. Então, por exemplo, aqui está dando ácaro. A gente tenta primeiro entender o que esse ácaro pode estar mostrando para a gente. Então, ali a gente tem um pé saudável e aqui a gente tem um pé com ácaro. Por que será que essa planta foi atacada e aquela não? Então a gente tenta entender se é um distúrbio, se é uma falta de nutriente. E aí nesse caso, a solução do adubo não seria a solução sintrópica, mas seria uma solução possível. Se a gente faz uma análise foliar e vê que está faltando algum nutriente, que é bem provável que está faltando, que segundo a Ana Primavera, toda doença e toda praga, né, todo manejo, ele precede alguma deficiência nutricional. E a gente vai e corrige essa deficiência. Ou, falando sintropicamente mesmo, a gente vai retirar essa planta, permitir que, por exemplo, a mamona, que é uma planta saudável e do mesmo extrato aqui, tome conta do lugar, a gente melhora esse solo para só depois vir com esse mamão. Aqui a gente escolhe mais a gente tenta fazer um misto aqui, a gente tenta entender o que está faltando para a planta para não ter que ficar usando insumo. Mas dependendo do ataque, dependendo do prejuízo financeiro que a gente vai ter, para viabilizar o plantio, a gente pode vir com alguma cauda orgânica, nesse caso aqui uma cauda sulfocálcica, porque o ácaro ali é um inseto e a cauda sulfocálcica funciona muito bem. E não vai fazer mal
nem para o meio ambiente, nem para quem for consumir, né? Então essa é uma outra diferença. Então, pessoal, a ideia é mesmo tentar sanar algumas dúvidas. Eu sei que são muitas as dúvidas, né? São muitas as possibilidades, não estou querendo dizer sobre certo e errado, mas a gente tem que se adequar ao mercado consumidor, né, para poder viabilizar. A não ser que a gente esteja fazendo um projeto de reflorestamento, um projeto que não precisa ser economicamente viável, o que nem é a proposta inicial do próprio Ernest, porque a proposta do Ernest é floresta com produção de comida. Então, isso, produção de comida normalmente está atrelado a espécies exigentes, apesar que a gente tem espécies que não são tão exigentes. Então, essa era a ideia com esse vídeo. Na nossa visão, a agricultura sintrópica é o futuro, é a melhor solução para a gente, só que a gente precisa de uma adequação de mercado para que ela seja adotada em larga escala. Então, por exemplo, se a gente quer agrofloresta e a gente quer produtos agroflorestais, então a gente tem que ter um menor consumo de grãos, de produtos que não são da floresta para produtos florestais. Então a gente tem que ter maior consumo de frutas, que eu acho que é uma fala do Namastê que se encaixa muito nessa questão. O Namastê fala muito sobre isso, que as pessoas deveriam consumir mais produtos florestais para que a gente tenha mais floresta em pé, né? Então requer toda uma adequação e o que a gente tenta fazer aqui é se encaixar nesse mercado, vender produtos e ainda conseguir reflorestar. Graças a Deus tem dado certo. Se você tiver alguma dúvida, alguma contribuição sobre se você já é da área, sobre a sintropia, deixa aí nos comentários pra gente. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos lá, que o ano tá só começando, vamos plantar, hein?